sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Oh Deus, te damos honra, te damos glória. Te damos teu é o poder, pra sempre, oh, pra sempre. Te damos honra, te damos incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus, vai chover e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Ele virá. Se pedirmos, Bom dia! Um bom dia feliz, um bom dia animado. Hoje é um dia mais do que especial, né? Hoje é um dia em que nós comemoramos o Dia dos Nossos Pais. Nós já queremos começar em nome da Jubaf, em nome da IBAF, dar Feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes, por aqueles que estão nos assistindo. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. E nada melhor do que nós começarmos um culto de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor, agradecendo. Então eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Você que está em casa, tira esse momentinho para você adorar a Deus. Que seja o seu tempo de culto doméstico, o seu tempo de culto dominical, mesmo na sua casa, mas que isso seja importante para você. Para de fazer o que você está fazendo, que aqui na igreja você estaria aqui no culto. Então faça um culto aí na sua casa. Nós vamos começar agradecendo a Deus pela vida dos nossos pais. E antes de cantarmos, eu queria deixar duas passagens com os homens, com os papais da nossa igreja, com aqueles que porventura estão assistindo. E dois versículos que se encontram nos Provérbios. O primeiro está em Provérbios 27, que fala assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. E Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Que você, papai, seja um exemplo de vida para os seus filhos, que você seja um exemplo de sabedoria, que os seus filhos saibam
onde eles estão andando, porque eles estão seguindo as suas pegadas. E isso é uma responsabilidade enorme. Então, nós queremos desejar para vocês um renovo do Espírito nesse ano, papais. Que vocês sejam cheios de graça, cheios de sabedoria, para que vocês possam continuar educando seus filhos. E filhos, também é um renovo para nós nesse dia, né? Dia das Mães e Dia dos Pais também é nosso dia. Mas que nós também possamos entender a correção dos nossos pais, a disciplina, a repreensão, como um ato de amor. Nós vamos começar agradecendo a Deus. Então você, com todo o seu coração, agradeça ao Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda fará. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará. Eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o coração, porque sempre
Deus não trabalha na sua afinação, não. Cante, louve o Senhor por tudo que você tem. E medite na letra dessa canção e faça disso uma oração nessa manhã. Ai da vida, ai de mim. Meu coração está em ti. A barreira eu
as pessoas elas vão olhar em nós os frutos que nós damos. E não há como dar frutos sem estar ligado na videira, sem estar ligado no Pai, sem estar ligado no Espírito Santo do Senhor. Então que você nessa manhã clame: Senhor, fica à vontade entre nós, no meu coração, na igreja, na minha casa, no meu local de trabalho, e que você possa adorar ao Senhor neste momento. Que seja um momento de reflexão, um momento de você... Gente, será que essa palavra, a carapuça, vai servir para mim? Porque eu creio que Deus sempre tem algo para falar aos nossos corações.
Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te glorificamos, Deus, por esse momento de louvor e adoração. Te glorificamos, Deus, pela capacitação que o Senhor nos dá. Porque mesmo quando nós nos sentimos fracos, é aí que estamos fortes, porque a nossa força vem do Senhor. Deus, nós queremos colocar a vida da Ana no teu altar. Nós sabemos, Deus, que ela é uma serva do Senhor, que ela está disponível a ouvir a tua voz. E nós queremos, Deus, que ela seja um instrumento, mas não só um instrumento, mas um instrumento afiado, um canal afinado, um coração desobstruído, um canal desobstruído, para que a palavra do Senhor chegue ao nosso coração sem nenhum impedimento, sem nenhuma obstrução. Senhor, que o nosso coração também esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te glorificamos. Amém. Bom dia, irmão. É bom estar aqui de novo, né? Sorry. É bom estar aqui novamente. Não sei se alguém não me conhece, aqui no templo todos me conhecem, mas meu nome é Ana Helena, tá? Tivemos que nos adaptar a esse tempo, né? Por fora. E ser igreja, como o pastor sempre diz, eu sou a igreja, né? Ser igreja é vocês. Ser igreja fora da igreja às vezes é um desafio. Mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, tem nos usado. Foi um tempo, tem muita gente que fala assim, eu ouço muita gente falando assim, cancela 2020, 2020, a gente reinicia em 2021, 2020 com essa pandemia eu perdi muito tempo. Eu não, eu tenho experiências ótimas da pandemia. Lógico, gente, que eu estou falando de vida espiritual, tá? De chegar mais perto de Deus. Graças a Deus nós conseguimos manter lá em casa um estudo. Meu quarto virou um ensaio da equipe de louvor, aprendi várias novas músicas, fiz um monte de segundas vozes, lembrando da Júlia. Ela falou assim, a Júlia vai fazer essa no dia que a gente for cantar. E eu acho que a gente tem que manter, porque a palavra de Deus fala que os salmos, os hinos de louvor deixam a gente mais feliz, né? Então a gente tem que manter mesmo isso nas nossas vidas. E na minha casa a gente já tem uma cultura de cantar a qualquer tempo, né? A minha mãe cozinha cantando, lava roupa cantando, então acabou que a gente só continuou cantando o dia inteiro fazendo as coisas. Obrigada, Betinha. Então foi um tempo de adaptação, graças a Deus. Hoje eu me sinto mais perto de Deus do que quando em março a gente se isolou na quarentena. Isso é motivo de glorificar a Deus, porque pode ser que muitos hoje falam assim, nossa, eu queria voltar aquele ânimo que eu estava antes. E, para a glória de Deus, eu tenho entendido, quando eu leio a palavra, a qualquer momento, quando eu ouço algo, que Deus nos quer perto. Você já parou para pensar nisso? Tudo que Deus faz, Ele quer dizer que Ele te quer perto dEle. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês repararam as manias de agenda, né? De família. Então a gente tem feito muitos estudos, anotado tudo. E graças a Deus que estamos aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Às vezes você vai falar, mas eu não sou pai, Ana. Mas eu quero que você fique ligado. Porque eu creio que quando o Espírito Santo fala, ele encontra. Quando você se propõe a abrir o seu coração para ele, ele encontra o lugar. E de alguma forma hoje isso vai falar. A gente está continuando com uma homenagem, né, por parte da nossa juventude. E eu queria agradecer muito por estar aqui. Falando sobre paternidade, se a gente olhar ao nosso redor, a gente percebe que Deus ele usa de várias maneiras para se manifestar e se mostrar a nós. Vou dar um exemplo que é sobre a natureza. Tantos detalhes mostram Deus, basta você parar para olhar. O Lucas falou na mensagem dele domingo passado sobre o tempo que ele parava e olhava uma planta e o tanto que ele via Deus. Às vezes não precisa de eu fazer muita coisa, não. Eu só preciso de parar, observar e ver Deus. Deus está em todos os lugares. E aí, assim como um pintor, às vezes numa tela ele vai mostrar uma característica, na outra tela ele vai mostrar mais uma característica dele, da arte dele.
Deus, diferente dos pintores feitos usando apenas tintas e pedra e pó para poder colorir uma tela, Deus, ele usa toda a criação. Então, toda a criação de Deus revela, tanto os céus, que são enormes, quanto uma molécula revela Deus, os grandes oceanos e mares, as estrelas, mas também aquele grãozinho de poeira. Você fala assim, gente, que trem miudinho. É Deus, tudo é Deus. Então ele criou tudo, desde algo concreto, como algo que eu pego, como o meu corpo, como a alegria, que é algo abstrato. Deus criou tudo. Então Deus se revela nas suas obras. E falando das obras de Deus, nós vamos entender um pouco sobre isso. Tem um texto muito conhecido e nós vamos pensar um pouquinho sobre ser filhos também. E como que o Pai se revela. Nós vamos abrir daqui a pouquinho, mas antes eu queria dizer, parafrasear aqui, citar uma frase de John Piper. Ele vai dizer, gente, que nós aprendemos a ser pais olhando para a paternidade de Deus. E aprendemos a tratar nossos filhos olhando para Deus, como Deus trata seus filhos. Olha como que isso é profundo. Como que Deus trata seus filhos? Pais teriam que aprender a ser pais como Deus é nosso Pai e como Deus nos trata. E com isso, a consequência maior é que nós, como os filhos, crescemos em entendimento sobre a paternidade de Deus olhando para os nossos pais. Eu acho que isso é uma responsabilidade enorme, enorme para os pais, porque os filhos crescem olhando para os pais sem conseguir desvincular a imagem de Deus como pai. Então, a paternidade é um grande chamado. E eu queria que você refletisse muito nisso. Tanto você como filho, como você como pai. Na palavra de Deus, nós como filhos, tem uma palavrinha que Deus sempre usa como para nós. Como que a gente agradaria, como a gente honraria nossos pais. Que palavra é essa? Alguém me ajuda? Obediência. Obediência. Nós, como filhos, tudo que eu falar daqui para frente para pais, você, como filho, tenta encaixar a obediência nisso, combinado? Então, você que não é pai, você tenta encaixar a obediência nisso. E aí, nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Salmos. Para quem está em casa, Salmos 103, 13. Amém? Salmos 103, 13. Um tigre, dois tigres, quase um trava-línguas aqui, né? Salmo 103, 13. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Olha aí, Deus está mostrando um sinal da paternidade dele através do amor de um pai para seu filho. Então, ele criou a paternidade terrena baseada à imagem da sua paternidade celestial e divina. Olha que coisa maravilhosa. Quando um pai entende o seu chamado e entende que ele realmente tem que amar o seu filho assim como Deus nos ama, e eu não estou falando de um amor, gente, que é semelhante àquele texto que fala que qual pai que o filho pede um pão, o pai vai dar pedra, né? Então, se eu não me engano, no Sermão do Monte que Jesus fala isso. Então, eu não estou falando desse amor de pai que, obviamente, vai dar o que o filho pede, um pão, quando o filho pede um pão. E nós temos que entender que, muitas vezes, os pais, querendo serem amados, serem correspondidos, dão coisas que se fosse olhar a paternidade de Deus, eles não dariam. E nós, como filhos, às vezes, nós pedimos coisas que nós, às vezes, não vamos saber que vai ser uma coisa ruim para nós, mas nosso pai, né, vai entender e vai falar, não posso dar isso para o meu filho. Então, Deus, ele é tão maravilhoso, gente, quando a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai pegando alguns temas, você vai falando assim, gente, é muito coerente, Deus é muito maravilhoso. Pastor, do início ao fim da Bíblia, você vai vendo assim, ó,
tintim por tintim, detalhe por detalhe, como Deus, Ele nos ama e como Ele faz de tudo para que a gente se achegue a Ele, como filhinhos. Uma boa paternidade aponta para Deus, aponta seus filhos para Deus, aponta as crianças, aponta as esposas para Deus, aponta seus vizinhos para Deus, aponta seus amigos para Deus. E agora, querido papai que me ouve, você que está aqui, você que está em casa, você existe para revelar a paternidade de Deus. Vou falar mais uma vez para você gravar no seu coraçãozinho. Você existe para revelar a paternidade de Deus. E aí fica uma pergunta, uma reflexão. Como você tem se saído? Não sei se vocês têm reparado, mas nos dias de hoje a gente vê uma sociedade que tem tentado quebrar de todo jeito, o patriarcado. Aquele patriarcado que a gente vê na palavra de Deus, a importância dele, que é geracional, que eu tenho que passar para os meus filhos. A gente tem visto que tem quebrado isso. A sociedade não tá querendo ser cada vez mais independente, não tem dado valor a famílias, a importância que tem a liderança do pai na família. E a gente tem que entender realmente a missão de cada papai. Ao pensar em um patriarca na Bíblia, gente, quem vem na minha cabeça, a primeira pessoa, eu vou guardar para mim, mas e vocês? Um patriarca na palavra de Deus. Abraão, para mim também é Abraão, eu penso, né, pai de todos. Abraão mais antigo, acho que o mais que vem na minha cabeça, assim, é Abraão. Vamos abrir lá em Gênesis 18, no verso 19, para a gente ver o que Deus fala sobre o chamado de Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Gênesis 18, 19. Na minha versão diz assim: eu o escolhi para que ele mande que seus filhos e seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Qual a palavrinha que a gente ouviu aí sobre os filhos? Obediência. E qual que é a ordem de Deus para Abraão? Para que Abraão mande, tem versões que vai dizer ordene, que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos. A missão que Deus deu para Abraão, ela não foi para ele criar apenas os filhos dele, e ele foi para ele criar uma geração. A palavra de Deus, a missão de Deus para Abraão foi multigeracional. E às vezes a gente tem pensado apenas na nossa geração. Às vezes eu quero ser um bom pai para os meus filhos. É ótimo isso, mas você tem que pensar na geração. Eu tenho que deixar um legado tão forte com os meus filhos para garantir que eles consigam perpetuar esse legado. Seja intencional e construa um legado em sua casa e em sua geração. Nesse tempo, né, a gente já era assim, mas agora a gente está mais assim lá em casa. A Fabi, a gente tem muita mania de compartilhar, né? Às vezes eu estava lá no quarto estudando ou trabalhando, fazendo alguma coisa, minha mãe ia para o momento dela, ela chegava lá, Ana, deixa eu te contar aqui rapidão o que eu li aqui. Olha que incrível, a gente tem muita mania de compartilhar. E eu já abro um parêntese aqui que é muito interessante compartilhar. Na Unijovem passada a gente falou sobre isso. Compartilhem a palavra dentro de casa. Compartilhe, porque isso é edificação. Lê um texto que você achou muito interessante, edifica a sua família com ele. Corre e conta. A Fabi essa semana estava comentando comigo que está lendo sobre... lendo Reis, Samuel. E tem uma parte que fala sobre os reis, para quem já leu os livros, esses livros, que fala assim, o rei tal não foi bom aos olhos do Senhor. Aí conta o que ele fez de mal. Embaixo vem e fala, o rei, filho do rei tal, assim como seu pai, não fez o que agradava aos olhos do Senhor. Olha que importância, gente, de reinados. Reinados que vinham da paternidade. O rei vinha construir altares, o Senhor destruía o reinado dele, porque
não prosperava, o rei que ia contra o Senhor, que não fazia o que agradava, porque eles já sabiam o que tinham que fazer e desobedeciam. Então vinham as consequências. Aí o filho crescia vendo aquilo, viu que o pai foi para a ruína, ainda assim ele repetia e tinha o mesmo fim do seu pai. Então nós vemos na Bíblia várias passagens que falam das consequências de atitudes boas dos pais e de atitudes ruins, de desobediência dos pais, em que toda uma geração pagou. Então, eu quero nessa noite, para você papai, que você está me ouvindo, que você pense, eu preciso de pensar num legado. Eu preciso de intencionalmente deixar um legado para minha família. Mas eu não estou falando de um legado do time do coração, não. Vou deixar um legado do time do meu coração. Meus filhos vão torcer para o Mengão, né? Não digo. Vou deixar o meu legado. Mas não é disso só que estou falando, irmãos. Estou falando de coisas mais profundas. Dos seus filhos, quando você não estiver com eles, eles andarem com as próprias pernas. Deles saberem passar o legado para os seus filhos e os filhos dos seus filhos e toda a sua geração. Estou falando de um legado de caráter, do caráter de Jesus, um legado de valores, né? Então, e principalmente da experiência na palavra. Nada mais é exemplo do que o seu filho ver que você acredita na palavra. Eu penso assim, por exemplo, um legado forte. O que nós, como filhos, a gente sabe que Deus é real quando a gente cresce. Quando o pai, a gente vê, não, eu vi que meu pai acredita tanto em Deus que eu sei que ele não é um conto de fadas. Isso são coisas que os filhos vão vendo nos pais dentro de casa e vão entendendo, porque uma coisa é você ler e a outra é você viver. Então, a gente tem que ser intencional, se esforçar mesmo, que para entender isso, né, sobre o legado e sobre o que a gente deve deixar. O salmista, no primeiro verso do Salmo 44, diz que a fé e a experiência deles estava alicerçada não só na experiência pessoal, mas na que seus pais transmitiram. Vamos abrir rapidinho para vocês verem como que eles falaram. Que legal. Salmo 44, no primeiro verso. Salmo 44, verso 1, na minha versão diz assim: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles há muitos anos. Então, eles já estavam aqui suplicando e já falando para Deus, a gente ouviu o que os nossos antepassados falaram e nós acreditamos nisso. Então, a experiência deles não era só pessoal, eles se alicerçavam na experiência que os pais, os avós, todos os antepassados transmitiram. Mas hoje em dia a gente vê pais que nem conversam com filhos. Será que seus filhos sabem qual foi a última experiência que você teve com Deus? Seja uma experiência no trabalho, uma experiência no trânsito, uma experiência lendo a palavra. Mas eu não vou buscar ter experiências com Deus. Meus pais nem me contam. Sabe, assim, aquela coisa assim que você vai na rua, você sente um livramento, sabe, pastor? E você chega em casa e fala assim, não, gente, deixa que eu contar o livramento que eu tive para vocês. Deus foi hoje, me deu um livramento, glória a Deus, e vocês glorificam juntos. Isso traz edificação para as nossas vidas. E na palavra de Deus, gente, não tinha isso que a gente tinha hoje, não. Papel, no início lá, que para um filho saber a história, o pai tinha que contar. E aí você via, não, eu acredito, porque foi meu avô Abraão que contou para o meu pai, que contou para mim, e eu fui contando, passando de pai para filho, as histórias. E a gente tem que entender, se Deus está na sua geração há muito tempo, é sua obrigação perpetuar o seu legado. Se ele entrou na sua geração através de você, entenda esse presente e não deixa parar por aí. Que ele passe para o seu legado também, né? Por exemplo, lá no meu caso, o meu avô converteu. Quando o meu avô, pai do meu pai, converteu, eu já era... o meu pai já era convertido.
Então, e aí foi passando pra gente. E a gente não pode parar. É semelhante, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, aquela corrida de bastão, corrida olímpica. Percebam que para passar o bastão, nenhum dos dois param. Eu não vou parar, tô correndo, vou parar para passar o bastão. Eu tenho que correr, vem um correndo ao meu encontro e correndo a gente passa o bastão. Então ninguém para. Então é uma corrida mesmo. A sua geração tem que se preocupar em passar o bastão. E quando o outro for pegar o bastão, ele já tem que vir correndo e para perpetuar esse legado. Enfim, a reflexão que eu queria deixar hoje é bem simples mesmo, bem rápida. E a gente queria passar que o mais importante mesmo é o exemplo. É o que inspira. É o exemplo, é a referência mesmo. Não tem jeito, é falar sem fazer. Que nós, como filhos, a gente entenda a importância de instruir a criança no caminho. Não é só falar qual o caminho, né? É andar com ela no caminho. É isso mesmo. Para quando ela envelhecer, ela não se desviar deste caminho. Então tem que ter muito mesmo, muito investimento de tempo, irmãos. Muitas vezes a gente não tem, fala que não passo tanto tempo assim com a minha família, mas é porque eu não tenho tempo. Invista tempo em sua família. Isso aí é algo que não volta, né? Então a gente tem que mesmo investir. Obrigada, irmão. Que a gente possa entender mesmo a nossa missão como filhos, de sermos obedientes. A palavra de Deus, ela sempre, do início ao fim, ela fala sobre Deus deu os ensinamentos e para a gente obedecer os ensinamentos dele. E como Deus agrada de um filho obediente, de um servo obediente. Então que a gente possa entender isso, a seriedade que é a gente obedecer. E não obedecer apenas com aquilo que nos convém. Obedecer com aquilo que às vezes vai nos custar mesmo. Às vezes que vai fazer eu quebrar o meu orgulho, vai fazer com que eu deixe de ganhar alguma coisa na hora, momentânea, com que pareça que eu fique no prejuízo. Mas que eu entenda que obedecer é bem melhor do que sacrificar. A palavra de Deus também diz isso. A minha oração hoje é que todos nós busquemos em Deus, em sua palavra, qual é o nosso papel. E que o nosso Abba, nosso paizinho, nos abençoe, e a todos os papais. Que Deus abençoe vocês e também toda a sua continuidade geracional. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Eu queria que os papais ficassem de pé para que a gente pudesse abençoá-los nessa oração. E que a gente pudesse mesmo entender, nós como filhos, aproveita esse dia, declare amor, faz um chamego, né? A gente sabe que nem todos os pais vão poder receber um abraço pela situação que estamos passando, mas declare, invista palavras de amor, de carinho para os seus papais. Papais, recebam esse amor e recebam também essa palavra de legado e intencional mesmo, que o Senhor continue abençoando a sua geração. Amém? Pai, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado. Obrigada porque a tua palavra é viva, é clara, e às vezes, ó Deus, ela nos atinge de forma que nós nem imaginamos. Então, muito obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos completa, que habita em nós, e que, ó Deus, se revela através de nós, que revela o Senhor dentro de nós. Deus, nesse momento, eu queria abençoar, ó Deus, com o poder que tem no nome de Jesus, cada papai que está aqui no templo, cada papai que me assiste agora, Deus, que nos assiste, está online com a gente. Ó Deus, que a bênção, ó Deus, possa invadir a casa, invadir cada papai, e que cada papai entenda essa bênção, que entenda esse legado, essa responsabilidade de transmitir de Deus, esse legado de sacerdote mesmo do lar, que o Senhor, ó Deus, vá de encontro a cada um neste momento.
E agora, Deus, também eu queria te pedir que o Senhor visite aqueles, ó Deus, em que estão passando um dia difícil porque ou não tem os seus papais, ou não tem um bom relacionamento com seus papais. Deus, que o Senhor visite a cada um deles e com teu amor de Pai o Senhor possa consolá-los, ó Deus, e que isso não seja um impedimento, uma resistência para que essas pessoas não entendam, ó Deus, a tua paternidade, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor nos chama para perto. Te pedimos, ó Deus, que a gente tenha um dia muito legal, muito proveitoso, um dia alegre com os nossos, e que o Senhor, ó Deus, seja sempre o nosso centro, seja, Deus, dentro da tua casa, aqui dos edifícios da igreja, seja em casa quando nós temos que ser igreja, seja fora, na escola, no trabalho, onde quer que a gente vá, meu Deus. Que o Senhor seja o nosso foco, aquele, ó Deus, a quem a gente ama, que a gente se esforça para agradar, meu Deus. Te agradecemos por tudo, sabendo, ó Deus, que nós não merecemos, mas pelo teu amor, que muitas vezes nos constrange, nós te agradecemos por tudo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Ana. Graça e paz, amados. Graça e paz aos queridos papais que nos assistem, aos papais que aqui estão, às famílias que nos acompanham nesta manhã, neste culto abençoado. Que o Senhor Deus esteja abençoando a todos, derramando a sua unção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. É muito bom poder estar nesse dia, e em especial o Dia dos Pais, na presença do Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Ouviram uma palavra tão abençoada, edificando a todos nós, enquanto servos e enquanto pais. E o nosso desejo nesse dia, claro, é que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos os papais, tanto os que se fazem presentes aqui no templo, quanto os que nos assistem nesta manhã. Ser pai é um grande desafio, mas não basta apenas ser o progenitor, né? É importante entender a paternidade como uma missão. É importante entender a paternidade como a responsabilidade do cuidado, do zelo, da instrução, do acolhimento, do amor para com seus filhos, sejam eles naturais ou sejam os filhos adotivos. Mas aqueles a quem Deus confiou, é importante que o pai, ele zele por eles, porque filhos são herança do Senhor, e ser pai é uma dádiva de Deus, é um presente, né? E saibamos então usar esse presente e exercer esse ministério da paternidade, o sacerdócio do lar, com muito amor, com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, para que aquilo que aprendemos do Senhor possamos colocar em prática, ensinando também os nossos filhos, como disse a Ana Helena, que seja o melhor legado que possamos compartilhar com os nossos filhos. Por isso, as famílias que aqui estão, as famílias que nos assistem, que hoje seja um dia muito especial, mas em especial não só por ser um domingo, mas porque nesse domingo nós temos a oportunidade de estar agradecendo a Deus pela vida dos pais, homenageando os pais, e a nós que somos pais, nós temos o privilégio de ter nesse dia, um dia também de reflexão sobre esse ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Queremos lembrar aos irmãos, aos jovens, hoje às 18 horas, presencialmente aqui, né? Maiores informações, procure a liderança da nossa juventude. Está sendo transmitido, os irmãos podem também acompanhar pelas mídias sociais. E hoje às 19h30 retornamos para o culto, né? Ainda temos 5 vagas para o culto presencial da noite. Se você não confirmou a sua presença para o culto da noite, seja você que nos assiste ou os irmãos que aqui estão, nos procurem, confirme a sua presença, para que nós não ultrapassemos o número limite de 30 pessoas. E é importante estarmos sempre atentos a essa norma que não é estabelecida pela igreja, mas sim pelas autoridades, e contamos aí com o apoio, a compreensão dos irmãos. Tem sido muito bom esse tempo em que podemos passar juntos, cultuando
ao nosso Deus. E nós vamos caminhando então para concluir o culto desta manhã. Nós vamos orar e, após a oração, você que está em casa, você vai assistir um vídeo que foi feito pela Comissão de Programas Especiais para homenagear os pais da nossa amada Filadélfia. Você que está aqui vai acompanhar pelo seu celular, pela transmissão online, um vídeo em homenagem a todos os papais. Só lembrando, apenas estarão participando do vídeo aqueles papais que enviaram suas fotos em tempo hábil para que a comissão pudesse organizar o vídeo em homenagem aos papais. Certamente nós vamos sentir falta de alguns, mas é porque não foi enviada à Comissão de Programas Especiais a sua foto para compor o vídeo em homenagem aos pais. Ok? Feche seus olhos neste momento, você que aqui se faz presente, você que está em casa. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. E desde já, agradecendo ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, e agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos papais. Soberano Deus, amado e eterno Pai, louvado, exaltado, bendito seja o teu santo e excelso nome, hoje e para todo sempre. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um momento de culto agradável a Ti, onde podemos cantar louvores ao Senhor, meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz, podemos falar com o Senhor através da oração e sermos edificados por Ti, alimentados pela Tua palavra ministrada a cada um de nós. É certo que nesse dia nós também agradecemos ao Senhor pela vida dos papais. E entendemos, ó Deus, como grande responsabilidade esse ministério. Entendemos, ó Deus, a função, ó Deus, o papel do pai, o pai servo do Senhor, que tem o compromisso de amar os filhos, ensinando-os, instruindo-os, ó Deus, na Tua palavra, e exercendo o sacerdócio do lar, ó Deus, tem também a função de conduzir o lar, a família, os filhos na presença do Senhor. Que cada vez mais, ó Deus, nós, enquanto pais, tenhamos a sabedoria vinda do alto do céu para construir um legado espiritual na vida dos nossos filhos, para que eles possam, ó Deus, desenvolver a sua vida espiritual também no temor e na submissão ao Senhor. Senhor Deus, somos gratos porque nesta manhã, na Tua presença, na Tua casa, assim como os nossos irmãos e irmãs e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, somos gratos por esse momento de culto agradável a Ti. Que suba até Teu trono de graça toda a expressão de louvor e adoração que se faz neste lugar em comunhão com os nossos irmãos. E pedimos também a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada um de nós, tanto os que aqui estão, quanto aqueles, ó Deus, que nos acompanham por meio das mídias sociais. Oramos, ó Deus, agradecendo os dízimos e ofertas que aqui foram depositados no Teu altar, clamando ao Senhor, ó Deus, também em favor dos missionários de missões estaduais, pela campanha de missões, ó Deus, entendendo a nossa importância, o nosso papel de contribuirmos, ó Deus, para o sustento da obra missionária, contribuindo para o avanço do Evangelho em todo o estado de Minas Gerais. Que o Senhor não deixe faltar o sustento, a provisão, ó Deus, de cada dia no lar dos Teus servos. E pedimos também que abra as portas, ó Deus, de um trabalho honrado e digno para os Teus servos, de maneira que possam dele retirar o sustento para o seu lar e para a sua família. E assim, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua bênção através da fidelidade dos Teus servos. E o Senhor possa, ó Deus, assim continuar provendo as nossas necessidades. Pai, nós pedimos ao Senhor, abençoe cada vida aqui presente, cada lar, cada família, e mais uma vez, derrama a Tua bênção sobre a vida de todos os pais. Que seja um dia agradável diante do Senhor, um dia de alegria, de homenagens, mas também um dia de gratidão ao Senhor pelo privilégio de sermos pais. Senhor, que o Senhor a todos abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre todos levante o Teu rosto e a todos dê a paz. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E o povo de Deus diz: que o seu Deus a todos abençoe. Acompanhamos então o vídeo em homenagem ao Dia dos Pais. Deus abençoe.
tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada,